Eu vou passar a palavra ao pastor Arão. O pastor Arão é tão precioso, irmãos. Eu o conheci há bem pouco tempo. Ele é norte-americano, ele é com ascendência australiana. É australiana, não é, pastor? Norueguesa. Lá na Noruega, ele era parente do príncipe Charles Chefron. Não, isso eu não tenho certeza. Ele disse que exatamente. E ele também foi missionário no Chile. Então ele fala muito bem o português, que na verdade é espanhol. E é um grande homem de Deus, e Deus tem assim usado ele com tanto poder esses dias. Eu tenho me sentido muito agradecido de conhecer esse novo amigo. É claro, eu conheci antes, né? Nós fizemos uma amizade gostosa, mas tem sido muito gostoso tê-lo aqui e aprofundar nesse relacionamento. Sei que Deus vai usá-lo, eu sei que você vai ser abençoado. Abra o seu coração e receba. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui muito desafiado, né, com a palavra do pastor Daniel Branco, né? Daniel Branco foi muito legal, muito prático. Era toda verdade, uma verdade tremenda. Eu lembro que eu venho estudando igrejas celulares por muitos anos, né? Desde Estados Unidos. Eu leia tudo, estudava tudo. Mas é uma coisa ler um livro, outra coisa chegar a uma igreja que realmente está fazendo uma diferença. E a primeira vez que eu visitei Santarém foi o ano 2001. Eu viajei dos Estados Unidos. Eu estava na época implantando igrejas e pastoreando igrejas nos Estados Unidos. E eu viajei para Santarém, conhecer a igreja lá. E vi várias coisas que não fala no livro, né? Os livros falam estrutura e diferente. Mas uma coisa porque eu já estava no ministério por anos nos Estados Unidos, também estudando. Eu sempre estudo igrejas, né? Estudando essas igrejas, a metodologia nos Estados Unidos, além da metodologia de células em diferentes países do mundo. Mas quando eu cheguei a Santarém, eu vi que o pastor da Igreja da Paz trabalhava uns 3 vezes mais que qualquer pastor nos Estados Unidos. Eu falei, outro segredo. Tem que trabalhar muito, meu Deus. Outro segredo que eu aprendi com o pastor Eivitt, porque uma igreja sadia, MDA cresce muito. Aprendi outro segredo com o pastor Eivitt. Porque vocês sabem que existem muitas igrejas em célula, e não todas crescem, né? Não todas crescem, mas algumas crescem muito rápido. Então, faz 4 anos que eu estou aqui no Brasil, né? Eu morei 3 anos com o pastor Eivitt em Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, ainda não falava nada de português, né? Os primeiros 6 meses era só dor de cabeça aí. Tínhamos reunião dos pastores, terça-feira, do meio-dia até as 10:30 da noite, né? Tínhamos, primeira reunião era pastores do núcleo, depois pastores da sede, depois reunião de supervisores, TADEL, etc. Do meio-dia até as 10:30 da noite, e os primeiros 6 meses eu só com dor de cabeça tentando entender português, né? Mas algo que me impactou, e descobri outro segredo de por que as igrejas do pastor Eivitt crescem, é que de horas e horas e horas de treinamento que eu recebia, aí sentado, escutando com os outros pastores, o 60% era como resolver conflitos entre pessoas. Vocês sabem que a igreja que cresce porque aprendeu aquele segredo de como resolver conflito entre pessoas. Quem é líder de célula? Quem é supervisor? Você que é líder, alguma vez
experimentou algum conflito na célula? Alguma vez? Você que é supervisor, alguma vez teve conflito entre líderes de célula? Alguma vez? Nunca, né? Sempre acontece. Conflito é parte de estar aqui na Terra, né? As pessoas são muito legais e as pessoas são um problema muito grande, né? Então, na Igreja da Paz, com o pastor Eibe, eu vi conflito, eu vi tudo o que acontece sempre, né? Não é o céu, né? Tudo perfeitinho, não, sempre tem, mas a diferença é que aprendimos como ser quebrantados e resolver conflito. Então, um segredo de crescer a célula e multiplicar a célula, chegar a ser um bom supervisor, é aprender a lidar com conflito. Muitas pessoas não dá para ser supervisor porque não aprendem a lidar com conflito. Chega um conflito, aí já vai embora a pessoa e não cresce a coisa, né? Chegam pessoas à célula, não lida bem com o conflito, pessoas vão embora e não cresce a célula. É o que acontece com a igreja. Agora, estamos em São Paulo, pegando, obviamente, estão começando a chegar obreiros e pastores, muitos pastores, nossa igreja que ainda não inaugura, né? Eu estou em São Paulo com o pastor Eibe, com a ajuda de Deus, vamos inaugurar agora em agosto. Estamos falando e achamos um lugar muito legal de 14 mil metros quadrados, com capacidade para 300 carros e para fazer tudo, né? Muito legal. Ainda não temos, mas estamos tentando fechar este mês. Se dá certo, vamos inaugurar em agosto. Mas mesmo não inaugurando oficialmente ainda não está funcionando a igreja, mas mesmo assim já estão chegando muitos pastores totalmente quebrados, destroçados, que tinham sua igreja por muitos anos, mas tiveram que fechar a igreja. Estamos aí ajudando eles, discipulando eles, e em uma área eles aprenderam o MDA, começaram a discipular pessoas, começaram a fazer células, mas sempre vai acontecer conflito. Chegava um momento do conflito, não sabiam resolver. Eles ficavam, outra pessoa ficava, nada foi resolvido, pessoas iam embora. Tá? Então o segredo, esses dois segredos eu aprendi. Primeiro, e o que está falando seu apóstolo hoje, a pessoa que é bem-sucedida trabalha muito. Vai além do que é requerido. Trabalha muito mais. Número 2, especialmente em igreja celular e MDA, tem que ser um cara quebrantado, uma mulher quebrantada, que sabe lidar com conflito. E lidar com conflito de forma correta é só aquele que é quebrantado. Aquele que se exalta nunca resolve conflito. Porque tem que demonstrar que ele tem razão. Você está ruim. Nunca cresce a célula, nunca cresce em supervisão, porque não sabe lidar com as pessoas. Esse é outro tema, mas só queria falar um pouquinho disso. Muito bem. Eu fiquei muito tocado então com o ensino que deu o pastor Daniel Branco e vou pegar carona o que ele está falando. Ele falou um monte de coisas, né? Ele pegou carona o que fiz pela manhã, que foi muito legal, né? Porque ele está falando do discipulado e você primeiro ensina, te mostra, então seu discípulo faz, e mais ou menos o que eu fiz pela manhã, eu pego carona e foi muito legal. Então, eu agora vou pegar carona com alguma coisa que ele falou. Ele falou um monte de coisas, muito legal. Mas ele falou algo muito interessante, que foi a parábola do semeador. Semeador. Está saindo algumas palavras em espanhol, né? Eu falo inglês, espanhol e português. Então, de repente sai português, de repente sai inglês, de repente sai espanhol. Então, me perdoe, tá? Amém. Mas me falaram que aqui em BH as pessoas são top, todos falam inglês, todos falam espanhol, então
Não tem problema, todos entendem, né? Amém. Agora, ele falou algo muito interessante sobre a parábola do semeador, né? Ele falou que Jesus estava falando que você começa a semear e uma semente de cada 4 cai numa terra que está pronta e começa. E a ideia, o problema não está na semente, o problema está na terra, né? E a ideia é que você coloca a semente e a semente tem que primeiro criar raiz, né? Crescer e frutificar. São as 3 coisas. Como é? Isso, germinar. Obrigado, estou aprendendo português aqui. Primeiro tem que germinar, crescer e frutificar. São 3 passos muito importantes. E ele falou, como o pastor da Willow Creek, que nos 90 era a igreja maior dos Estados Unidos, que eu conheço porque eu pastorei 8 anos no Chicago, então eu conhecia muito bem Bill Hybels, não pessoalmente, mas a igreja, eu aprendi, era muito, muito legal. Então Bill Hybels, que é a autoridade em liderança, ele falou que ele, depois de fazer tudo, e ganharam milhares e milhares de pessoas, ele dizia, de tudo que fazia, mais ou menos 30% dava certo, que vai muito similar ao que falou Jesus, 25% dá certo, né? Bill Hybels dizia 25 a 30% que fazemos dá certo, porque depende de onde cai a semente. Agora, isso é interessante porque eu dou, de vez em quando, eu dou seminários de liderança e eu pego um material que eu estudei com Bobby Clinton. Bobby Clinton, por muitos anos, foi professor da Fuller Theological Seminary, que é um seminário muito, muito famoso nos Estados Unidos. Ele veio, eu tomei uma aula com ele, chamada de Crescimento e Desenvolvimento Espiritual. Ele escreveu livros de texto. Ele uma aula maravilhosa que eu peguei com ele. E ele o que fez? Ele pegou toda a liderança da Bíblia e começou a estudar a Bíblia, vida deles. Além disso, ele começou a estudar líderes históricos da igreja e líderes contemporâneos de agora. Ele, depois de anos de estudar, ele já tinha pego 1.500 pessoas, líderes, todo tipo de líder, da Bíblia, líderes missionários, pastores, da história e contemporâneos. E a pesquisa que ele viu é que mais ou menos entre 25% a 30% terminam bom sua carreira cristã, outros 30% terminam mais ou menos, não alcançam seu potencial, e outro 30% termina muito ruim. E eu estava pensando, isto vai exatamente com a parábola do semeador e exatamente o que estava falando o pastor Daniel. Então eu queria falar sobre isso hoje. Eu queria pegar aqui a parábola do semeador. E eu acho que vocês todos conhecem estatísticas, né? Estou dando estatísticas. 30% termina bem, 30% mais ou menos, 30% termina ruim. Ok, quem terminou ruim na Bíblia? O rei Saul, né? Grande unção, grande homem de Deus, preparado por Deus. Deus até mudou o coração dele, mas o cara não alcançou o potencial, terminou. O cara que terminou mais ou menos foi Davi. Davi foi usado por Deus, colocou o reino que Deus queria, tinha um coração de Deus, mas por causa do adultério, terminou com crise, guerra civil. Vocês conhecem a história. Ele é referente, né? Mas ele terminou mais ou menos. Então temos outro cara que terminou muito, muito bem, que seria Daniel, seria apóstolo Paulo, etc, etc. Agora, o nome do meu título, o título da minha mensagem é
eu não preciso ser uma estatística. Ok? Não preciso ser uma estatística, porque eu dou, não sei se dá para entender um português, né? Não dá, porque está aqui o pastor Paulo. O que quero dizer com isso? Existem estatísticas. 20% da população tem todo o dinheiro e 80% pobre. Já escutaram esse tipo de estatística? Vamos matar os ricos. Existe outra estatística. 30% das pessoas que morrem por causa do ataque do coração. 20% morrem por isso. Né? Então, escutamos esse tipo de coisa e gera medo. Vou morrer de ataque de coração. Estão vendo? Então, eu quero pegar, aqui temos os quatro tipos de terra, né? Uma que é muito boa, temos outra terra que tem pedras, tem outra terra onde vem um pássaro pum, e comem tudo, né? Tem outra terra que tem espinhos, tá? E é verdade, acontece, a estatística o comprova, mas você pode escolher ser a terra onde frutifica a semente de Deus. Você não tem que ser parte da estatística negativa. Amém. Por que estou dizendo isso? Quero dar esperança. Tem aqui algumas pessoas que você acha que você nunca vai ser nada para Deus. Você acha que não existe esperança, que você já errou demais, que você já teve problemas demais e Deus nunca pode usar sua vida. Você nunca pode ser como aquele grande apóstolo que vocês têm, Pastor William. Você acha, nunca. Deus está dizendo, você pode escolher a terra do seu coração. A palavra pode germinar, crescer e frutificar. Não seja outra estatística. Você pode determinar se a semente de Deus cresce no seu coração e você pode ter frutificação. Amém. Eu sou fruto de alguém que escolheu determinar ter um coração onde frutificava a palavra de Deus. Meu pai, Dean Helland, ele cresceu numa família sumamente pobre. Ele ia dormir, isto foi nos Estados Unidos, ele ia dormir todo dia com muita fome. Sua família era disfuncional. Cada 2 semanas, a mãe dele, a minha avó, começava a gritar, bater, quebrar todo. Era um caos na família dele. Além disso, eram parte de uma secta falsa. Eram mormons. E não só os mormons lindos que estamos aqui, era parte de uns mormons muito esquisitos, misturado com pentecostal. Acredita um cara que a sua verdade é o livro de Mormon, mas o cara profetiza. E não é profecia que eu ensino aqui, é profecia muito esquisito, meu Deus. Eles, por 6 meses, eles foram numa igreja muito esquisita, onde era a pastora, e a pastora pregava todo domingo. Toda criança tem demônio. Toda criança está endemoniada. Então, a primeira coisa, quando você acorda pela manhã, você tem que pegar suas crianças e bater para que saia aquele demônio. Por 6 meses. Meu pai, a primeira coisa, pela manhã, quando ele acordava, meu avô apanhava nele.
todo dia por 6 meses. Depois de 6 meses, falaram, acho que não é Deus, e foram para o outro lado. Graças a Deus. Mas família totalmente disfuncional, pobreza extrema, não tinham raízes. Acima disso, eles não sabiam, mas eles amavam a Deus, procuravam sinais, prodígios, fluir profético, e acharam mais, o que acharam era feitiçaria. Então, no meio de tudo isso, maldição, 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 maldição. Meu pai foi o primeiro que escolheu lutar para ir para uma faculdade. Foi o primeiro da minha família que foi para a faculdade. Foi para a faculdade, saiu da sua família e começou a estudar a Bíblia e o livro de Mormon. Meu avô, eles iam para muitas igrejas evangélicas e durante o culto eles se paravam, ficavam de pé no culto e começavam a dizer, vocês têm que se arrepender e acreditar no livro de Mormon. Você acha que isso era muito lindo, que o pastor gostava disso? Não, meu Deus, era conflito tras conflito tras conflito. Mas uma coisa que dizia meu avô aos cristãos, aos crentes, vocês me mostram um lugar no livro de Mormon que contradiz a Bíblia, eu vou deixar o livro de Mormon. Mas ninguém conhecia o livro de Mormon, nem um crente, né? Então não tinham que dizer. Então meu pai, ele terminou a faculdade e ele ia escrever um livro demonstrando que a Bíblia e o livro de Mormon eram totalmente compatíveis. Era um livro tentando evangelizar os crentes para ser mormons. Então ele pegou, existe mais ou menos 6 ou 7 capítulos no livro de Mormon que vem direito, que Joseph Smith copiou da Bíblia, de Isaías. Ele pegou 6 capítulos, colocou no livro de Mormon, e são exatamente palavra por palavra, só que ele mudou algumas coisas, porque como ele tinha a revelação de Deus, a Bíblia que temos hoje, o que eles dizem não é a Bíblia correta, através do tempo, entraram erros e tudo. Então ele pegou os capítulos de Joseph Smith e ele fez mudanças. Então meu pai começou a estudar a Bíblia e o livro de Mormon, à base desses 6 capítulos, e ele ia escrever um livro demonstrando que onde Joseph Smith, no livro de Mormon, ele consertou esses lugares que são diferentes da Bíblia, foram consertos que realmente eram precisos. Então ele começou a estudar, ir palavra por palavra, encontrou a primeira mudança, era diferente aqui que a Bíblia, e fez algo que as pessoas que estão em seitas falsas normalmente não fazem, ele lê um contexto. Não são versículo contexto. Começou a estudar o contexto, chegou o primeiro erro, uau, faz muito mais sentido na Bíblia que no livro de Mormon. Ok, não entendo, mas vou continuar. Chegou segunda mudança. Leu o contexto, fazia sentido na Bíblia e não no livro de Mormon. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ele continuou por 6 meses, fazendo um estudo muito profundo, e cada vez que existia uma mudança, que Joseph Smith tinha mudado a Bíblia, se leia o contexto, fazia sentido na Bíblia e não fazia sentido no livro de Mormon. E depois de 6 meses, ele chegou à conclusão: é a Bíblia que é certa e o livro de Mormon está errado.
E nesse momento, quando ele teve aquele pensamento, ele sentiu uma presença de escuridão sair dele. Então ele pensou, uau, não é só que foi um erro por Joseph Smith, foi uma influência satânica que trouxe Joseph Smith para escrever o livro de Mormon. Então ele sozinho, ele saiu de uma seita falsa, ele saiu da pobreza. Não só isso, ele chegou a ser missionário no Chile. Eu cresci no Chile. Ele chegou a ser um doutor em teologia. Olha, ele começou aqui abaixo. Uau! Acabo de destruir aqui o... Me perdoe, pastor, acabo de destruir seu palco tão lindo, precioso. Meu pai começou em pobreza, começou sem esperança, com doutrina falsa, com conflito no lar. Até hoje a minha tia é agnóstica, ela não sabe se Deus existe ou não por causa do trauma da família. E as coisas tão esquisitas, conflito, doutrina falsa, profecia terrível. Mas meu pai decidiu não deixar entrar amargura seu coração. Ele decidiu escolher Deus em vez das coisas do mundo. Ele conseguiu romper de toda aquela coisa. Ele começou aqui abaixo. Ele tem viajado por toda a Europa, toda a Latinoamérica, África, fazendo cruzadas de cura, vendo milhares e milhares de pessoas salvas, milhares e milhares de pessoas curadas, pessoas paralíticas caminhando, pessoas cegas curadas, porque ele decidiu que ele vai escolher que tipo de terra ele tinha no seu coração. Então agora, ele começou aqui abaixo. Mas eu não comecei aqui abaixo. Eu comecei sobre os ombros do meu pai. Ele chegou a alturas, eu não comecei abaixo, comecei já sobre o alicerce do meu pai. Então eu conheci uma família, eu não passei fome. Tinha muito amor na minha família. Eu já cresci em uma família onde não era opção ir à faculdade, você ia, não existia opção. Tudo porque meu pai rompeu. Quando ele cresceu, ele não tinha nada disso, mas ele rompeu. Olha, se você não teve oportunidade, sua próxima geração pode ser próspera. Pode ser próspera. Se não deu para você fazer faculdade, mas seus filhos vão fazer. Talvez você experimentou pobreza, a próxima geração pode experimentar a bênção de Deus. Se você decide não ser limitado ou limitada pelo seu passado. Amém? Amém. Ok, vamos ler aqui. Mateus capítulo 13, versículo 18, vou ler aqui a explicação que Jesus dá da parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 18. Acharam? Só 3 pessoas acharam. Tá.
Mais pessoas acharam agora. Amém. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora, existem vários níveis de aplicação. Eu quero aplicar em nossa vida neste momento, mas este versículo é muito importante para o evangelismo. Porque vamos semeando e a primeira coisa que tenta fazer o inimigo é tirar a semente. Então, é aí onde entra a intercessão e oração. Quantos sabem que se vamos evangelizar, precisamos oração? Por quê? Porque vamos semeando e a primeira coisa que o inimigo quer fazer é tirar a semente. Por isso é muito importante, antes e depois de evangelizar, ou na rua, ou na célula, ou na igreja, muita oração para bloquear o inimigo de tirar a semente. Tá? Agora, não é só para a salvação, é para toda a semente da palavra de Deus no seu coração. Por exemplo, este final de semana eu joguei uma semente sobre fluir profético. Amém. Também joguei uma semente sobre cura. Eu falei que Deus quer que você flua profeticamente em cura. É seu. Eu joguei essa semente. O que vai tentar fazer o inimigo? Não, você não pode. Não. Se você tenta profetizar, vai errar. Não tente. Tá? Então, sempre que recebemos uma revelação de Deus, da palavra de Deus, o inimigo quer roubar essa semente. Por quê? Porque ele não quer que essa semente germine no seu coração. Não quer que essa semente cresça. Então, ele vai fazer tudo para impedir que essa semente germine. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo, essa semente tem que germinar. Então, ele envia o inimigo. E são forças exteriores. Se evangelismo, temos que orar para impedir o inimigo fazer isso. Se é qualquer outra área, também temos que orar. Esta primeira parte é tão importante. Como você consegue que o inimigo não roube aquela semente da sua vida? Em qualquer área, qualquer revelação que Deus começa a colocar, você quer impedir que o inimigo tire aquela coisa, chama-se de oração, chama-se de tempo sozinho com Deus. Digam, tempo sozinho com Deus. Tão importante nosso tempo sozinho com Deus. Porque quando passamos tempo com Deus, Deus assegura que o inimigo não vai tocar nossa vida e roubar aquela semente. Amém? Amém. Vou fazer uma pergunta, como eu não sou pastor, tá? Eu normalmente não estou aqui, vou fazer algo muito ruim, tá? Vai me perdoar e talvez algum dia vou voltar. Está rindo, mas quando eu faço a pergunta não vão rir mais. Ok, levanta a mão os que fazem tempo sozinho com Deus, pelo menos 5 vezes por semana. Aleluia! Ok, não me vão odiar porque a maioria faz. Amém, glória a Deus. É muito ruim fazer isso e ninguém levanta a mão, né? Alça a mão, eu já vi isso. Olha, se você passa tempo com oração, com Deus, essa semente vai germinar no seu coração. Se você não passa tempo com Deus, se você não dá importância no seu relacionamento com Deus, de estar com Ele, prioridade, muito possível que toda semente que Deus coloque não vai germinar. Amém? Então, a primeira coisa para nós escolher ter aquele coração onde germina
a semente da palavra de Deus é simplesmente isso, oração, nosso tempo sozinho com Deus, valorizar isso mais que qualquer coisa. Amém? Olha, vamos ler aqui o próximo versículo. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Segundo terreno, é terreno pedregoso. Quando meu bisavô chegou da Noruega para Estados Unidos em 1901. Chegou meu bisavô da Noruega para Estados Unidos. Nesse momento, naquela época, existiam muitos lugares nos Estados Unidos que ainda não tinham quase pessoas. Então o governo dava hectares para pessoas poder ir morar lá e ter uma fazenda e começar a trazer população para aquelas áreas. Então meu bisavô recebeu uma fazenda em Dakota do Norte, na fronteira com o Canadá. Recebeu uma fazenda e ele foi fazendeiro. Ele tinha que trabalhar a terra todo ano, semear e ter uma colheita. Agora, eu fui visitar um verão, eu fui por várias semanas lá, no terreno do meu bisavô, que ainda pertence à nossa família. E a primeira coisa que eu percebi, foi muito estranho, que muita pedra, meu Deus, vai dirigindo em muita pedra, pedras pequenas, grandes, muita pedra. E meu tio, ele trabalhou muitos anos aquela terra. E todo ano, antes de semear, que tinha que fazer? Tirar as pedras. Ir com um trator e tirar um monte de pedras. Por quê? Porque não crescia, nada crescia com tanta pedra. Então ele semeava, chegava a colheita, e o próximo ano ele tinha que semear de novo. Mas o que acontecia o próximo ano? Tinha um monte de pedras de novo. As pedras continuavam saindo do chão. Então, um ano ele tirou todas as pedras, semeou, teve uma colheita. Próximo ano, ele não podia dizer, tira as pedras, não encontro. Tirar as pedras, não encontro, não preciso tirar mais as pedras. Não, de novo, ele teve que ir com um trator, passar dias, tirar todas as pedras, preparar de novo a terra para depois semear. Olha a descrição aqui. Olha a descrição. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que representa as pedras? Representa amargura, representa quando ficamos chateados e não perdoamos. Quantos de vocês já tiveram alguma oportunidade para ficar chateado com alguém? Temos que tirar essas pedras. Mas não é só tirar uma vez. Quantos sabem, infelizmente, que até ir para o céu sempre vai ter oportunidade para ter amargura, para algo acontecer onde ficamos chateados e amargurados? Isso vai acontecer até ir para o céu. Por quê? Porque estamos neste mundo. Então, olha, é muito importante não só ir para um encontro uma vez e... Você sempre tem que manter esse coração
livre de pedras, para que entre a palavra, germine e possa começar a crescer. Amém? E é interessante, porque você pode receber a palavra, pode germinar, começar a crescer, frutificar, ter muito sucesso, muita bênção. E 2 anos depois, nada mais aconteceu. Você não cresceu mais. A bênção são coisas do passado, agora está tudo muito difícil. Então, precisamos sempre limpar nosso coração, limpar o resto de nossa vida. Sempre ir liberando perdão. Sempre ir liberando perdão, limpando pedras de nosso coração, porque aquela amargura não deixa que aquela semente germine. Amém? Amém. Vamos continuar limpando nosso coração. Agora, toda a vida. Temos que sempre amar. Amém? Sempre amar. Vamos ao versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-se infrutífera. O diabo, ele vai fazer tudo para que essa semente não caia no seu coração. É onde entra oração, intimidade com Deus. Agora, se cai e fica no seu coração, a segunda coisa, ele não quer que germine. Então ele vai causar pessoas fazer coisas, você vai ficar chateado, vai ficar ferido. Agora, se você fica chateado, ferido e não perdoa, não germina. Mas se você consegue tirar as pedras e germina, então o inimigo tem outra estratégia. Germinou, está crescendo, mas não vou deixar que esta pessoa seja frutífera. Está bem, está crescendo, mas não quero que seja frutífera. Quanto ao que foi semeado entre os espinos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida é o engano das riquezas, e o engano das riquezas o sufocam. Neste momento, eu moro em São Paulo. Eu moro num apartamento de 90 metros quadrados, com a minha esposa e 4 filhos. Somos 6 morando num apartamento de 90 metros quadrados, que realmente é um bom apartamento em São Paulo. Só que quando eu morava nos Estados Unidos, eu morava numa casa de quase 250 metros quadrados. Uma casa muito boa, muito linda. Neste momento, eu tenho um Livina, um Nissan Livina, que é um carro muito bom. Só que nos Estados Unidos eu tinha vários carros, incluindo um Suburban. Para sua referência, o Suburban, quem aqui assiste filmes? Quem assistiu alguma vez algum filme onde sai o presidente dos Estados Unidos? Nesses filmes, o presidente dos Estados Unidos sempre está em um SUV muito grande, preto. E o serviço secreto, eu tinha um desses. Não existe aqui no Brasil. É literalmente 5 vezes maior que a minha Livina. Eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha minha empresa. Ganhava muito dinheiro. Uma casa muito boa. Carros muito bons. Mas eu não era feliz. Não era feliz. Porque meu primeiro amor sempre foi servir a Deus. Estar no ministério.
E eu sentia vazio. Eu também pastoreava. Eu trabalhava 6 dias na semana. Chegava domingo pela manhã, pregava. Era a única hora durante a semana que eu era feliz. Pregando, domingo pela manhã. Eu saía e começava a trabalhar depois do culto. Toda a tarde inteira, até o próximo sábado. Por que estou dizendo isso? Se nós vivemos por coisas materiais, se as coisas materiais são mais importantes, se o luxo é mais importante que nosso relacionamento com Deus, vamos estar sufocados. Eu lembro quando eu terminei meu mestrado em negócios, eu tinha 25 anos de idade. Eu fui para trabalhar para uma das grandes empresas dos Estados Unidos, ganhando muito dinheiro. Mas trabalhava tanto que comecei a desistir do meu tempo sozinho com Deus. E depois de 4 ou 5 meses, eu me sentia morto. Sem esperança. Ganhando muito dinheiro, mas sem esperança. E lembro que eu cheguei um dia a nosso culto de oração na igreja e começaram a orar por mim. E comecei a chorar porque estava sentindo a presença de Deus. Eles começaram a profetizar. E é como Deus me tirou daquele sufoco. É terrível aquele sufoco. Você trabalhando por dinheiro, mas parece que não existe futuro. Você tem coisas boas, mas não tem alegria. Neste momento, em nossa célula, já ganhamos vários, na célula que tenho na minha casa, em São Paulo, já ganhamos vários paulistanos. Ganhamos um jovem, faz uns 8 meses para o Senhor, um jovem de 23, 24 anos, que acaba de terminar coaching. Se formou em coaching e está começando coaching. Os primeiros 3 ou 4 meses, na célula, na igreja, depois 5 ou 6 meses, estou começando a minha empresa, não dá. Tenho que estar domingo aí procurando para fazer meu coaching. Quem aqui já morou em São Paulo? Vocês sabem que o ritmo em São Paulo é muito, muito, muito forte. Então ele chegou, e eu sinto esse ritmo chegando a São Paulo, de Fortaleza para São Paulo, né? Ok. Quem não conhece, será coisa bem diferente. Então ele já está entrando, e em São Paulo tem esse espírito que você trabalha desde que você acorda até dormir. E não tem tempo para nada, especialmente não tem tempo para Deus. Se entramos nesse ritmo, onde vivemos para dinheiro, para luxo, para casa, para carro, para impressionar outros, já não existe vida em nós. Esse espírito é tão forte nos Estados Unidos. Eu lembro, compramos aquela casa boa e estamos morando lá. E eu conheci todos os meus vizinhos e todos com casas melhores que a minha e carros muito maiores. E eu, pessoalmente, gosto de carro, mas não gosto de comprar carro. Porque o carro é muito caro e é perda, não é investimento. Você compra algo por $30,000, que é zerado. 24 horas depois, aquele carro agora só tem um valor. Isso nos Estados Unidos só de $18,000. 24 horas depois. Então, eu não gosto de comprar, eu gosto de investir. Investir é quando você coloca dinheiro, esse dinheiro cresce. Então, tínhamos uma casa linda, mas um carro muito feio, velho, porque não quero perder tempo. E os vizinhos riam de mim.
todos com carrão. Eu ria deles, porque eu não tinha dívida e eles tinham um monte de dívida. Mesmo eu muito contente com aquele carro muito velho. Aí, Só que comecei a minha empresa, comecei a ganhar muito dinheiro. Mesmo ganhando dinheiro com aquele carro velho, só que começou a morrer. Morreu várias vezes, deu muito trabalho. Ok, estou ganhando muito dinheiro e realmente preciso, porque eu viajava muito fazendo negócios. Comprei um carro zerado. Eu nunca compro carro zerado, nunca. Eu tento comprar um carro, talvez que tenha um ano de idade, para não perder tanto, né? Então comprei um carro, não era zerado, mas era só um ano, era muito lindo, um Mitsubishi que não existe aqui, que é muito grande, chique. Voltei para onde eu morava, meus vizinhos, como estão? Olha, quando meus vizinhos olharam meu carro, ficaram, meu Deus, por que? Eu pensei, que esquisito. Então aconteceu algo que não acreditei. Em 3 semanas, todos os vizinhos, todos compraram um carro novo, zerado, maior que o meu. Quando vi isso, eu falei, meu Deus, uau. E essa vida deles, coisas. Tem muita coisa e tem ainda mais dívida. E moram, não podem dormir durante a noite, por causa das coisas e da dívida que eles têm. Quando temos esse tipo de vida, infelizmente sufoca a vida de Deus em nós. Nossa vida tem que ser 100% para quem? Para Deus. Olha aqui o último versículo. Olha. Versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Uau! Quem é aquele que dá colheita 100, 60 e 30 por um? É aquele que escolheu ter o coração receptivo. Um coração que recebe a palavra germina, a palavra cresce e a palavra frutifica. Mas para isso acontecer, você primeiro tem que ter seu tempo com Deus, a oração. Número 2, você tem que manter as pedras fora do seu coração constantemente. E número 3, você não pode ser enganado pelas riquezas falsas e os afãs deste mundo. Seu coração tem que ser 100% de Deus. Saber que você pertence ao céu, pertence a Deus e não pertence ao sistema falso deste mundo. Amém? Então quero ter um tempo, se alguém quer responder aqui, quer vir aqui, você está dizendo, uau, isso aplica a minha vida, talvez eu não tenho a vida de oração que preciso. Vem aqui, vamos orar, consagrar. Talvez você diz, eu sim tirei as pedras, mas estão aparecendo outras pedrinhas e não tenho tirado, preciso fazer isso. Ou talvez você está nesse outro lugar, realmente estou mais focado em meu relacionamento com o mundo que meu relacionamento com Deus. Estou sendo atraído pelas promessas falsas e riquezas deste mundo, e não pelas riquezas de Deus. Então, se você quer responder a qualquer dessas coisas, a essa palavra, vir aqui, que vamos ter um momento de ministração. Pode vir. Vamos ter música também.
Glória a Deus. Deus é bom. Alguém tem recebido esperança? Amém. Deus está com vocês. Vocês vão frutificar muito. Olha, eu constantemente, eu tenho que voltar ao foco na minha vida. Meu coração é como o coração de todos nós, que tenta se desviar por causa das coisas deste mundo, por causa de ferimentos. Então eu constantemente estou analisando meu coração e trazendo de volta para Cristo, que Cristo sempre seja o primeiro na minha vida. Então vamos fazer uma oração simples, onde vamos consagrar nosso tempo para Deus, de sempre ter aquele tempo sozinho com Deus. Segunda coisa que vamos orar é perdoar e deixar o Espírito Santo tirar aquelas pedras de nosso coração. E número 3, vamos nos arrepender por priorizar mais o mundo que nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer essa oração e depois deixar que o Espírito Santo ministre, que o Espírito Santo venha e te dê um abraço e um beijo forte, porque Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Amém? Amém. Então vamos orar. Podem repetir. Jesus, eu peço perdão por não te priorizar. Eu me comprometo de priorizar meu amor por ti e manter meu tempo sozinho com Deus todo dia, de te buscar, de colocar prioridade no meu relacionamento contigo. Eu peço agora, Espírito Santo, que me ajude a tirar toda a pedra que eu tenho no meu coração. Quero ter um coração limpo. Eu quero perdoar. E eu perdoo toda pessoa, toda situação que tem me amargurado e chateado. Eu estou sentindo que algumas pessoas aqui estão amargurados com Deus, porque tem acontecido alguma coisa ruim e você acha que é culpa de Deus. Neste momento o Espírito Santo está te pedindo que você libere perdão para Deus. Você deixe essa amargura em contra de Deus. Que Deus te ama e Deus quer ministrar a tua vida neste momento. Amém. Vamos continuar orando. Senhor, eu te peço perdão por ter dado mais valor às coisas deste mundo, às coisas materiais, às riquezas falsas, que ter dado valor às riquezas espirituais e às coisas eternas. Te amo, Jesus. Coloco meu foco em Ti, Jesus. Tu és o centro da minha vida, o centro do meu coração, e não quero nada neste mundo, só Ti. Só te quero a Ti. Amém. Amém. Levante a sua mão. Comece a receber neste momento
Neste momento, o Espírito está descendo na tua vida. Está dizendo: eu te amo. Você é meu filho, você é a minha filha. Eu te amo. Eu te amo. Recebe meu amor. Recebe meu amor. Eu vou te fazer frutificar. Frutificar. A semente da minha palavra está entrando de maneira profunda no teu coração, na tua vida. E a revelação e as verdades da palavra de Deus vão germinar, crescer e frutificar na tua vida. Santo dos Santos.
eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja a sua O dia de raça, para da caixa, para da caixa. Eu que te bater a bacana, vai cai. Eu que bacai. Meu coração fica quebrado. Meu coração fica quebrado. Porque eu não tenho um carrão para desistir por Jesus. Porque eu não tenho uma mansão para colocar nesse altar. Meu coração fica quebrado porque talvez eu não possa trazer tanto sucesso nesse altar para dar ao meu Senhor. Mas quem sabe, irmão, quem sabe não é o seu caso. Quem sabe Deus tem te dado tanto sucesso para você devolver ao Senhor. Não precisa de você. Não precisa de você parar de ser o empresário que Deus te chamou para ser. Não precisa você parar de ter o dinheiro que Deus te deu. Mas se Ele não estiver em primeiro lugar na sua vida, se a obra de Deus estiver em primeiro lugar, já é o suficiente. Quem sabe, irmão, você pode pôr no altar mais do que eu posso pôr. Quem sabe você é mais bem sucedido do que eu. Põe no altar, porque às vezes a gente faz do altar um monturo. O cara a gente traz as dores, os sofrimentos, mas aqui também a gente deposita sonho, aqui a gente deposita a vida da gente. E hoje eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo nesse altar. Eu não quero nada, Senhor. Eu não quero nada, Senhor, eu quero só o Senhor. Eu quero só o Senhor. Eu rejeito, Senhor, a fama. Eu rejeito, Senhor, os aplausos. Senhor, eu os entrego ao Senhor. Ah, Senhor, porque o que eu quero de verdade é agradar o Teu coração. Eu não estou sonhando, Senhor, com uma casa muito boa. Eu não estou sonhando, Senhor, com uma mansão. Eu não estou sonhando, Senhor, com o melhor carro. Eu estou sonhando, Senhor, em agradar o Teu coração. Eu estou sonhando em agradar o Teu coração, Senhor. Ora, se a cabeça para a raça, a descer mais tarde nesta bacai, a se me descandura bacai sobre cai, a urihaste para a halabacai, a descer para a halabacai sobre cara bacai. Eu não quero impressionar ninguém. Eu não quero descer de um carro que impressione, eu quero impressionar o Senhor. Eu não quero ter uma casa que impressione as pessoas. Eu quero ter um coração que impressiona, que atrai o meu Senhor. Eu quero impressionar o Senhor. Ah, esse altar está ficando tão rico. Tem tanta coisa sendo jogada nesse altar agora. Ah, esse altar está ficando tão rico. Tem tantos sonhos sendo lançados aqui. Tem tanta gente dizendo, usa a mim, Senhor. Tem tanta gente. Craja, craja, raras, craja, guiada está. Ah, se me quer já sai. Ah, se me rala a casca da cai. É tanta riqueza, tanto coração rendido. Por ti, Jesus.
Senhor está encontrando o seu coração agora. Deus está me dizendo que tem gente no banco que não veio à frente, mas que o coração está tão no altar agora. Deus está me falando que você está sentado, que você está aí no último banco, mas que o seu coração hoje está neste altar, que você está começando uma coisa com Ele nova. Tem gente aqui na frente, tem gente lá atrás, mas o Espírito do Senhor está movendo uma coisa tão nova dentro de nós, tão nova, tão nova. E o Senhor te ama como você é, do jeito que você está. O Senhor te quer e te ama e está recebendo a sua oferta, a oração que você está fazendo aí no seu lugar. E criá-la que ama, criá-la graça. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Solta a voz. Fala, eu quero entregar. Hoje as mãos não são assim, as mãos são assim. Entrega, solta. Tudo entregarei. Por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Nós vamos cantar de novo, mas antes de cantar, na terça-feira, eu pedi aos irmãos, façam assim com as mãos. E eles fizeram assim. Aí eu disse, hoje nós não vamos orar assim, não vai ser para receber, vai ser assim. E eles viraram as mãos. E nós começamos a cantar esse hino. E o irmão hoje me contou um testemunho. Ele disse que quando eu estava orando e repreendendo enfermidade, ele disse que sentiu como uma mão entrando nele. Ele disse que foi uma dor tão grande. Ele disse, eu não estou aguentando. E foi entrando dentro dele, mexeu nos órgãos, mexeu dentro dele. E depois ele sentiu aquela mão saindo e fechando. E ele disse que recebeu uma grande cura. Às vezes estamos com as mãos assim para receber, e não recebemos tanto quando estamos com as mãos assim para entregar. Faça as suas mãos assim, mão de entrega, e cante ao Senhor. Todos os medos, todos os temores, todas as preocupações, todo recurso, tudo nas mãos do Senhor, tudo nas mãos dele. Seus filhos estão nas mãos do Senhor, sua casa está nas mãos do Senhor, seu futuro está nas mãos do Senhor, sua história está nas mãos do Senhor, tudo nas mãos dele. Toda glória ao Rei. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode comprar um carro melhor que o seu, mas tem tesouros nos céus que o Senhor vai repartir, que ninguém pode ter o que pertence a você. Volta ao seu lugar, querido, pode se assentar. Nós vamos fazer uma última coisa aqui e nós vamos encerrar o nosso culto. Eu estava conversando com o pastor Arão
Ele disse que tem uma última direção de Deus para a nossa igreja, e eu sei que vai ser algo especial para mim e para você, então nós estamos muito abertos a receber. Amém. Vou pedir o pastor ficar e a pastora vir, por favor. Eu vou dar uma palavra para a igreja e uma palavra para seus pastores. Amém. Primeira coisa que eu estou vendo para a igreja, pastor, eu estou vendo um arco-íris. Quando eu vejo um arco-íris, isso representa as promessas de Deus, que Deus tem com esta igreja, o pacto, né? Então, tem promessas que faz anos Deus tem dado. Estou vendo que está chegando perto o momento de cumprimento daquelas promessas para esta igreja. Agora, outra coisa que estou vendo para a igreja eu muitas vezes, quando estou profetizando, às vezes vejo uma moto, vejo uma bicicleta, vejo um carro. Quando eu vejo um veículo, representa o ministério, né? Então, bicicleta significa que o ministério está começando. Ver um carro já está bem desenvolvido. O que eu estou vendo neste momento é um avião jato jumbo. Dá para entender? Em português é assim. Um jato esse grande jumbo, muito, muito grande. Então, Deus está colocando um grande, grande ministério nas suas mãos, que vai voar rápido, vai voar muito alto e vai carregar muitas pessoas. E o prazer de Deus confiar em vocês como pastores. É o prazer dele confiar em vocês, porque ele diz: vocês têm provado aquele coração de amor. E é só por isso. Vocês têm comprovado que vocês amam a Deus e as pessoas mais que qualquer coisa neste mundo. Então Deus diz: com muito prazer eu coloco este grande ministério nas mãos de vocês. Eu estou vendo, apóstolo, estou vendo a expansão. E não só dentro do Brasil. Não só dentro do Brasil. Vem a expansão além do Brasil. Além do Brasil. Eu vejo vocês levando este coração de amor. Meu Deus. Pastor, eu vejo você indo com um coração puro e pregando mensagens em outros lugares muito simples, e você não tem nem passou pela sua mente tentar impressionar as pessoas, mas aquele amor e aquela simplicidade causa uma revolução, causa uma mudança. É como se você vai começar a pregar e desce uma bomba atômica espiritual. Pum! E através desse amor, essa simplicidade, barreiras são destruídas, mentalidades são destruídas, e as pessoas começam a enxergar o coração de Deus. E que realmente significa ter aquele coração de Pai. O pastor vai ter que comprar mais sapatos, porque vai caminhar e viajar muito. Os pares de sapatos que tem agora não vão dar. Comece a comprar sapatos, porque vai gastar muitos sapatos, levando o amor e a graça de Deus.
estou vendo um destino que vai além da sua vida. É um destino que começa com sua vida. Mas os grandes moveres de Deus, o grande mover de Deus, sempre é transgeracional, sempre é multigeracional. Temos Abraão, Isaac e Jacó. O grande mover de Deus sempre é através de gerações. E eu vejo uma grande obra, um grande trabalho, um grande trem que está com vocês, mas não termina. Vai além de vocês, vai com seus filhos, seus netos, físicos e espirituais. O que Deus está fazendo aqui é para ser uma bênção através de anos, de gerações. E as escolhas que você tem feito agora, você não sabe, mas pessoas 100 anos de agora vão falar da sua vida, da sua experiência e da sua fidelidade. E para receber inspiração, ensino, coragem e força por causa da sua vida. Estou vendo em vocês a unção de José. José recebeu, como em português, aquele capa colorida. Vocês são filhos prediletos de Deus. Deus tem escolhido colocar essa capa colorida. Vocês são filhos prediletos. Muito obrigado. Tem sido um grande privilégio estar com vocês, estar com esta igreja tão linda. Obrigado. Obrigado por rir quando eu falo. O meu sotaque muito legal, meu português top, muito acadêmico. Tem sido muito gostoso, uma bênção receber um amor de vocês. Obrigado. Ai. O que a gente fala, né? Depois de receber tanta promessa. Só tem uma coisa para dizer, irmãos. Eu não acredito jamais, que alguma promessa que esteja em mim seja só para mim. Eu sei que essa promessa diz respeito a cada um de vocês. Sei que essa promessa diz respeito ao meu ministério. E o meu ministério também é seu ministério. Eu sei que eu não fui chamado sozinho. Eu sei que eu não fui chamado... Sei que Deus não me chamou para brilhar. Deus me chamou para conduzir um rebanho. E você faz parte. Toda promessa da Igreja Batista da Paz pertence a você. Tudo que Deus fala a meu respeito, a respeito da minha esposa, diz respeito a você, diz respeito a você. Nós não seríamos pastores se não tivéssemos ovelhas. Nós não fluiríamos se não tivesse vocês para a gente fluir. Eu tenho certeza que, assim como o Senhor vai me levar, vai te levar também. Assim como o Senhor vai me usar, vai te usar também. E não importa se nós vamos atravessar o mar ou se vamos atravessar a rua. O importante é que onde nós estivermos, nós vamos apresentar o coração para honrar o nosso Deus. Não faz diferença. Porque para a gente atravessar o mar pode parecer glamouroso. Mas mais importante do que glamour é glorificar o Senhor. Eu prefiro atravessar a rua se isso glorificar a Deus do que atravessar o mar. Se atravessar o mar for só para uma vaidade minha, prefiro atravessar a rua do que atravessar o mar. E onde você estiver, o Senhor vai te usar com poder. Essa palavra é para todos nós. Nós vamos ser usados por Deus. Você crê? Amém. Pastor Arão,
sem palavras para agradecer. Foi tremendo, esses dias foram tremendos. Quando eu vi o Senhor, eu vi no Senhor assim um grande homem de Deus. Eu fiquei com tanta vontade de tê-lo conosco, mas eu nem sabia o que era. Que homem tremendo o Senhor é, como foi gostoso participar, como foi gostoso ver o Senhor fluir no Espírito, os seus dons sendo usados aqui. Mas eu digo, pastor, com sinceridade, muito mais bonito encontrar com o seu coração, encontrar com tudo que o Senhor é como pessoa, encontrar esse coração que está realmente no altar. Eu tenho dito, pastor, que nenhum homem, eu tenho dito porque eu ouvi de outros, tá? Não é frase minha não. Nenhum homem é maior que a sua renúncia. A renúncia indica o tamanho de um homem. Nenhum homem é maior que seus sonhos. E o Senhor é um grande homem. Sua renúncia é maravilhosa. E os seus sonhos eu sei que são grandes demais. Deus vai te usar. O Senhor começou nos ombros do seu pai, mas seus filhos vão começar muito mais alto, porque o Senhor vai voar alto, pastor. Eu tenho visto isso na sua vida, viu? Deus te abençoe muito. Deus abençoe sua casa. É só o começo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Jesus está voltando, e eu e você vamos fazer a diferença para que milhares e milhares e milhares e milhares e milhares conheçam o Senhor. E nós vamos morar para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Deus tem uma grande obra para fazer em nós e através de nós. Você crê?